Gravando. Então, hoje é dia 11 de maio, não é? Sala do ciclo 4A. A nossa aula de hoje será sobre pronome relativo. Eu vou exibir a tela aqui. Nosso assunto. E a tela aqui do nosso assunto para poder a gente poder estudar bem com mais detalhes aqui. Vamos ver se agora vai dar certo. Agora vai. Está apresentando para vocês? Agora tá. Da outra vez estava escuro, não foi? Foi. Então vamos lá. Então, nosso conteúdo está aí, pronome relativo. Os pronomes relativos, né? Como o próprio texto aqui descreve, vou selecionar aqui para vocês, né? Para que vocês acompanhem a leitura do material. É aquele que normalmente refere-se a um termo anterior, ou seja, um termo antecedente, né, dentro de um enunciado, substituindo-o para que não seja necessário dividir a ideia em várias orações, ou torná-la muito repetitiva. Por isso, o pronome relativo funciona como uma ligação entre duas sentenças, comumente aparecendo no início daquela que se liga a outra sentença. O que é que eu quero dizer com isso aqui? Que o pronome relativo, ele é, só para resumir, tá certo? O pronome relativo, ele é um tipo de pronome que ele é usado para retomar uma coisa que já foi citada anteriormente, né? Dentro ali daquela oração, que também é chamada de enunciado, né? Para que não seja repetido várias vezes o mesmo nome, por exemplo, o nome de uma pessoa, não é? Dentro de uma oração, então se usa o pronome relativo para se referir àquela pessoa, não é? Para retomar o nome daquela pessoa sem que esteja sempre sendo repetido o nome dela dentro desse enunciado ou dentro dessa oração. Então esse é o papel aí do pronome relativo. De substituir um termo que foi já citado anteriormente. Então, quais são os pronomes relativos? Então, tá aqui, tem esse quadro abaixo aqui, que vem já exemplificando quais são os pronomes relativos. Eles são divididos, a princípio, em dois grupos. O grupo dos variáveis, tá aqui, e o grupo dos invariáveis. O grupo dos variáveis é o grupo que pode modificar-se em relação ao gênero, ou seja, pode haver pronomes relativos do lado masculino e do lado feminino. Toda vez toda vez que for se referir a um sujeito que seja do sexo masculino, então se usam os pronomes relativos masculinos, o qual ou os quais, vai depender se tem um ou dois ou mais, né? Então, vai usar o qual ou os quais, cujo ou cujos, quanto ou quantos. Não é? Isso aqui tudinho do lado masculino, esses pronomes relativos. E do lado feminino, aqui nós temos os que são variáveis também. Ou seja, eu posso usar a qual, né, quando for feminino, ou as quais,
Quando for feminino, plural, né? Ou seja, se eu tiver, por exemplo, 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres, 100 mulheres, 1000 mulheres. Então, Podia sempre ser que outra for coisa. plural, vai se usar as quais. Oi? Não, tô brincando. Alguém falou? Não, pode continuar. Rose, Simone? Não foi a menina que falou, professor. Ah, tá. Posso Pode continuar, então? continuar. Beleza. Então, ainda do lado feminino tem cuja ou cujas e quantas, né? Quantas. E do lado aqui, ó, do lado das invariáveis, né, dos pronomes relativos invariáveis, nós temos o que, quem e onde. Certo? Pronto, isso aqui tudinho é o quadro que resume essa explicação aqui todinha. Certo? É o quadro que resume isso aqui todinho. Tá bom? Então, Ok, vamos lá. O uso dos pronomes relativos que, o qual, né, e o uso dos variáveis. Quando essas palavras possuem função de pronome relativo, podem referir-se a pessoas ou a coisas, exercendo o papel de referente do antecedente, ou seja, exercendo o papel de se referir a algo que já foi citado ou alguém que já foi citado anteriormente. Nós vamos ver isso aí bem direitinho dentro dos exemplos, porque aí vai ficar bem mais fácil da gente compreender, não é? Quando a regência verbal, aqui ó, continuando, quando a regência verbal exigir os pronomes relativos, podem vir antecedidos por uma preposição. Ou seja, toda vez que for exigir a regência do verbo, ou de um verbo, né? Os pronomes relativos, eles podem vir antecedidos de uma preposição. Quais são as preposições? De, para, por, pelo, pela, né? São algumas aí das preposições. O com, né? Com, o o também, ele é uma preposição também. Observe nos exemplos, e agora, observe nos exemplos que eles substituem um termo trazido antes. Vamos agora para os exemplos. Temos aqui 2 exemplos. Diz assim: eu comprei uma casa que fica num bairro próximo daqui. Depois o outro exemplo. Não vi a bolsa da qual você está falando. Aí vamos lá. Por que é que eu estou usando aqui esse que é o pronome relativo? Suponhamos que esse que não tivesse aqui. Que ele não tivesse aqui. Como é que ficaria essa oração todinha aqui, ó? Ou esse enunciado, né? Como é que ele ficaria? Ficaria da seguinte forma. Eita, deu um problema aqui, peraí. Foi que saiu. Foi, ele travou aqui. Esse menino treloso. De vez em quando ele faz isso. Bora, meu filho. Voltou. Então, como é que ficaria essa oração sem a presença do que? Ela teria que ficar assim, olha só. Eu comprei uma casa. Ponto. A casa fica num bairro próximo daqui. Então, eu teria que repetir o nome casa de novo. E botar um ponto. Teria que botar um ponto aí para encerrar a oração. E depois repetir o nome casa de novo.
Porque eu não poderia deixar assim, eu comprei uma casa, fica num bairro próximo daqui, porque ficaria sem sentido. O verbo aqui, ó. Opa, aí. Calma, focada. Calma. Calma, focada. Vamos voltar. Pronto, deixei tudo branquinho de novo. Se eu parasse aqui, vamos supor que eu desse um ponto aqui. Tá aparecendo o ponto aí para vocês? Tá tão pequenininho. Vou desfazer, peraí. Vou desfazer. Pronto, desfiz. Não dá para aparecer o ponto não, porque fica muito pequeno. Então, digamos que aqui, ó, aqui, depois da letra da palavra casa, tivesse um ponto. E se não tivesse a letra que aqui, que é o pronome relativo, que, então eu teria que botar um ponto aqui e teria que repetir o nome casa de novo aqui, no lugar do que. Sendo que ficaria muito repetitivo. Eu comprei uma casa, a casa fica num bairro próximo daqui. Fica igual aquelas falas de menino, né? Repetindo a mesma coisa direto. Uhum. Então, elegantemente, para deixar o texto, né, de forma bem coesa, né, até elegante de ser lido, então usa-se o pronome relativo para substituir a repetição da palavra casa, que teria que vir logo depois do ponto. Então, por isso que fica, eu comprei uma casa que fica num bairro próximo daqui. Aí esse que aí ele retoma a palavra casa, que está anteriormente a ela, não é? Para que ela não seja repetida de novo. Uhum. Vamos agora para a palavra bolsa. Bolsa. Bolsa da qual você está falando. Que já está no segundo exemplo. Não vi a bolsa da qual você está falando. Então, olha só. O pronome relativo da qual, ele está se referindo à palavra bolsa, não é? A bolsa. Justamente porque eu estou usando esse pronome relativo para não repetir a palavra bolsa de novo. Senão ficaria assim, não vi a bolsa. A bolsa que você está falando. Ficaria desse jeito. Não vi a bolsa, ponto. A bolsa que você está falando. Então, para que não seja repetido de novo o nome bolsa, não é? Então, usa-se o pronome relativo a qual. Poderia usar esse que em vez de da qual? Poderia. Poderia. Sabe por quê? Porque o que eu posso usar ele, ó, para coisas. Coisas eu posso usar. Ficaria assim, ó. Não vi a bolsa que você está falando. Verdade. Agora, como bolsa aqui é uma palavra feminina, então ela se encaixa melhor com um pronome feminino. Já que existe o pronome relativo feminino, a qual. Que é isso aqui, ó. É isso aqui. Isso aqui que está aqui, ó. A qual. Então, como existe, então a gente coloca o pronome feminino, pronome relativo feminino, para combinar melhor com a palavra bolsa, né? Substantivo feminino, bolsa. Mas e então? E com relação a esse pronome aqui, esse danadinho aqui? O quanto aqui, ó, quanto. Estão vendo aqui? Estou vendo. A minha mãozinha aqui, ó. Quanto? Quanto. Estão vendo? Pronto. Pronome relativo que vira. Quanto é um pronome relativo que virá antecedido por um pronome indefinido. Tudo. Ou seja, ele vem antecedido Tudo.
um pronome indefinido. Todos, tá. Por exemplo, aí, ó, os pronomes tudo, todo, toda, todos, todas e tanto. Esses pronomes aqui são pronomes indefinidos. Vou marcar aqui para vocês. Todos esses aqui são pronomes indefinidos. O que é um pronome indefinido? É um pronome que é usado, não é, quando eu não sei o que é aquilo. Eu não sei definir o que é aquilo com precisão. Então, eu uso o quê? Um pronome definido, indefinido. Aí, vamos lá. Se aqui diz que é um pronome relativo, o quanto, né? Aqui, ó. Quanto. Ele é um pronome relativo que virá sempre antecedido por um pronome indefinido. Então, a gente agora vai ver exemplos agora. Tá aqui. Fez tanto quanto podia, mas não conseguiu. Então, tá aqui, ó. O quanto aqui, sendo usado como pronome relativo, mas antes dele, por isso está aqui a palavra antecedido. Ou seja, antes dele. Antes do pronome quanto. Então, antes dele se usa o quê? O tanto. Né? Fez tanto quanto podia, mas não conseguiu. E, novamente, outro exemplo aqui, ó. Tudo quanto era gente apareceu hoje. Então, sempre que for usar o pronome relativo quanto, então, quase sempre aí ele virá antecedido de um pronome indefinido. E com relação ao pronome quem? Pronome quem? Pronome quem, ele é um pronome invariável, viu, gente? Tá aqui, ó. Invariável, olha ele aqui, ó. Pronome quem. Invariáveis. Ele é invariável. Por que ele é invariável? É porque ele não existe nem no masculino, nem no feminino. Por isso que ele é invariável. Ele se usa tanto para pessoa do sexo masculino como feminino. Não é? Ele não muda, não tem assim, não tem quem para um para o masculino e outro para o feminino, não tem. Ele se usa para tudo. Não tem ele nem no masculino nem no feminino. Ele pode ser usado para ambos os casos. Por isso que se diz que ele é invariável. E também para as coisas, né? E para as coisas também. Né? Principalmente coisas personificadas. Ou seja, coisas que não têm forma humana, mas têm atributos humanos. Vamos lá. O quem aqui. Quando possui função de pronome relativo, o quem, né? O quem aqui refere-se apenas a pessoas ou a coisas personificadas. Embora o uso de que é esse outro pronome aqui, ou de o qual, que é outro pronome relativo também, seja possível ao se referir a pessoas, o mais indicado é utilizar quem. Esse pronome normalmente será antecedido por uma preposição. Observe nos exemplos. Pronto, a gente vai somente citar esses dois exemplos agora e depois a gente vai encerrar a aula por conta da próxima aula, viu, gente? E aí ficaremos o restante dessa outra aula para a próxima aula, porque esse assunto ele é bem extenso, né? Bem extenso mesmo. Dá a perceber. Bem extenso. E a gente tem que ir bem devagarinho, sabe? Porque senão ele causa uma confusão na cabeça da pessoa que, meu Deus do céu. Então, no caso, na próxima aula, quem responde a atividade, né? É.
Então, aqui, pegando os exemplos aqui do uso do pronome quem. Diz aqui, as pessoas de quem você falou são realmente muito talentosas. Então, aqui, ó, esse quem aqui, ele está retomando o quê? Ele está se referindo à palavra pessoas. Pessoa. É, As pessoas de quem você falou são realmente muito talentosas. isso. Pessoas de quem você falou são realmente muito talentosas. Tá aqui. Vou ler de novo, olha só. Quando possui função de pronome relativo. Quando é que ele possui função de pronome relativo? É quando, ó, ele refere-se apenas a pessoas ou coisas personificadas. Outro exemplo. Eram muitos os clientes a quem eu atendi hoje. Os clientes aqui são pessoas, não é? São pessoas. Então, o quem aqui está se referindo a clientes. Está retomando a palavra clientes. Se não tivesse o quem aqui, poderia ficar assim. Eram muitos os clientes. Ponto. Clientes que eu atendi hoje. Mas aí, ó, olha só o tanto de vezes que eu iria repetir a palavra clientes. Né? 2 vezes. 2 vezes. Então, para se evitar repetição, substitui, não é? Essa palavra que seria repetida pelo o uso do quem, justamente porque ele refere-se a pessoas. Então, tá aqui. Detalhe, ele vem antecedido de uma preposição, não é? Aqui o de, e esse aqui antecedido da preposição a. Tanto o de quanto o a aí, eles são preposições. Tá aqui, ó. Cadê? Aqui está dizendo, ó, esse pronome normalmente será antecedido por uma preposição. Ou seja, antes do pronome quem, né, normalmente vai vir uma preposição. Entendi. A princípio, gente, esse assunto ele é um pouquinho assim chatinho, né? Eu, como professor de português, eu digo a vocês que ele é um pronome assim um pouco chatinho de estudar. Tem gente na universidade que leva a pau para poder escrever ele de forma correta no texto. Não vou dizer que não tem não, porque tem. E quando isso acontece é porque a pessoa foi passando de ano, foi passando, não é? Conseguiu passar no Enem por um milagre, um milagre de Deus, mas escreve errado. Escreve errado, não sabe direito a hora de usar o quem dentro de um texto. Isso acontece. Mas então, nós ficaremos por aqui, Certo. justamente porque esse